Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, na aula passada eu mostrei para vocês que a resistência elétrica de um resistor dependia de dois fatores principalmente. A resistência elétrica ela dependia da geometria do material, ou seja, do tamanho do condutor e da área da seção transversal, né? E também dependia do material que esse resistor era feito. Então, nós vimos que cada material apresentava uma resistividade diferente. E aí eu mostrei essa tabelinha aqui para vocês. Agora, pessoal, se vocês repararem nessa tabela, a resistividade aqui ela é colocada a uma temperatura de 20 graus Celsius. E o que acontece é que, em geral, a maioria dos materiais, com a mudança de temperatura, ele sofre uma mudança de resistividade também. Então, a gente tem que estudar também a relação da resistividade com a temperatura. Como que o aumento ou a redução da temperatura altera essa propriedade do material que indica o quanto esse material se opõe à passagem de corrente elétrica. Bom, então a gente vai analisar essa relação entre a resistividade do material que compõe o resistor pela temperatura desse material, beleza? Então, pessoal, seguinte, em geral, a resistividade depende, né, da temperatura do material, e isso acontece, pessoal, porque mudanças na temperatura pode gerar dois efeitos, principalmente no material. Vamos entender quais são esses dois efeitos, olha só. A gente lembra que a corrente elétrica ela é caracterizada pelo fluxo de portadores de carga, né? No caso de um condutor sólido, os portadores de carga que se movem eram os elétrons livres, né? E a gente lembra que esses átomos aqui, ó, eles não estavam parados, né? Eles têm uma agitação térmica aqui, eles estão agitados. Então, pessoal, a primeira coisa que acontece quando a gente aumenta a temperatura ou diminui a temperatura é que a gente produz uma modificação na agitação atômica. Se eu aumento a temperatura, os átomos eles vão agitar mais. Se eu diminuo a temperatura, eles vão agitar menos. Só que aí a gente viu que os bons condutores eles são aqueles que têm muitos elétrons livres, que são aqueles elétrons que conseguem se desprender facilmente do átomo. E aí, pessoal, o que acontece é que quando a gente modifica a temperatura, a gente muda a energia também desses elétrons e você vai mudar a quantidade de elétrons livres do material. Então, pessoal, a mudança na temperatura, ela produz dois efeitos que são muito importantes para estabelecer o valor da resistividade. O primeiro é a agitação atômica. Então, mudança de temperatura produz uma mudança na agitação atômica. E o segundo efeito é que a mudança de temperatura também produz uma mudança no número de elétrons livres. Se a temperatura aumenta, esses elétrons ficam mais energéticos e mais elétrons conseguem se desprender dos átomos. Então você vai ter um aumento no número de elétrons livres. Se você diminui a temperatura, o contrário. Aí os elétrons ficam com menos energia e aí eles ficam mais presos, mais ligados aos átomos. Beleza, pessoal? Então a gente tem que fazer essa análise, olha só. Esses fatores vão influenciar na nossa resistividade. Então vamos pensar um pouquinho, olha só. Se eu aumento a temperatura, os átomos eles ficam mais agitados. Pessoal, agora pensa comigo, olha só. Pensa que você está numa festa e que ainda não está tocando música, está todo mundo parado conversando. E pensa que você é um elétron que quer atravessar o salão da festa. Como está todo mundo parado porque não tem música, você conseguir atravessar esse salão é muito fácil, porque as pessoas estão paradas. Então é bem tranquilo. Agora, se a música começa e fica todo mundo dançando loucamente lá nessa rave lá, quando você for tentar atravessar esse salão de festas, vai ser muito mais difícil. A mesma coisa acontece aqui para os átomos e os elétrons. Quando a gente aumenta a temperatura, esses átomos eles ficam dançando muito, eles ficam muito agitados. Isso dificulta a passagem dos elétrons livres. Então, pessoal, quando a gente aumenta a agitação atômica, aumentando a temperatura, o meio material ele atrapalha mais o movimento dos elétrons, então ele se torna um meio mais resistivo.
Isso quer dizer que a resistividade ela aumenta também. Então, devido ao aumento da agitação atômica com o aumento de temperatura, você teria um aumento da resistividade. Então, você teria um aumento da resistência. Ficaria mais difícil para a corrente elétrica passar. Por outro lado, quando você aumenta a temperatura, mais elétrons conseguem se desprender dos átomos. Então, você vai ter mais elétrons que podem se mover. Com o aumento do número de elétrons livres, você tem mais gente para carregar a carga elétrica, você tem mais elétrons fluindo. Isso facilita a passagem de corrente elétrica. Então, se fica mais fácil, quer dizer que o aumento do número de elétrons livres torna o meio material menos resistivo. Fica mais fácil para a corrente elétrica fluir, porque você tem mais portadores de carga que são livres para se mover. Então, aqui você tem uma redução. E aqui, pessoal, a gente entra numa queda de braço bem interessante. Nós temos a mudança da temperatura produzindo esses dois efeitos. Um efeito, que é o aumento da agitação, tende a aumentar a resistividade do material, e o outro efeito, que é o aumento do número de elétrons livres, tende a diminuir a resistividade do material. Então, ao mesmo tempo, você tem uma coisa que tenta aumentar a resistividade e uma coisa que tenta diminuir a resistividade. A pergunta é, qual que ganha? Qual fator é mais relevante? O aumento da agitação atômica aumentando a resistividade ou o aumento do número de elétrons livres diminuindo a resistividade? Qual fator é mais relevante para dizer se a resistividade como um todo vai aumentar ou diminuir? Pessoal, e a resposta é que depende do tipo de material que a gente está lidando. Então vamos ver os tipos de materiais aqui que apresentam características específicas. Olha só, eu vou colocar aqui num gráfico a resistividade no eixo Y, a resistividade no eixo Y, e no eixo X eu vou pôr a temperatura. O primeiro material que nós vamos ver são materiais chamados de semicondutores. São materiais que possuem uma resistividade intermediária. Então, esses materiais semicondutores, eles apresentam a seguinte característica. Com o aumento de temperatura, a resistividade deles diminui. O que isso quer dizer? Quer dizer que para os semicondutores, o aumento do número de elétrons livres, que produz a redução da resistividade, é mais intenso, é mais relevante do que o aumento da agitação atômica. Por isso, a resistividade dos semicondutores ela diminui com o aumento de temperatura. Ou seja, pessoal, os semicondutores, quando você aumenta a temperatura, eles passam a ser condutores melhores. Por isso que a gente chama de semicondutores. Eles têm a condução deles, a condutividade deles, dependente de outros fatores. Um deles é a temperatura. Então, se você quer que um semicondutor se torne melhor condutor elétrico, você pode aumentar a temperatura dele. Semicondutores que apresentam essa característica são o silício e o carbono, por exemplo. O vidro também tem essa característica, tá, pessoal? Então, são exemplos de semicondutores que, quando você aumenta a temperatura, o aumento do número de elétrons livres é mais relevante do que o aumento da agitação atômica e, por isso, a resistividade diminui. Você tem materiais, pessoal, que são materiais bem interessantes, que permanecem com a resistividade constante, igualzinha. Pessoal, esses materiais aqui, eles são materiais em que o aumento do número de elétrons livres é tão relevante quanto o aumento da agitação atômica. Então, uma coisa equilibra com a outra e a resistividade não muda. Então, você pode aumentar a temperatura desses materiais que a resistividade dele vai continuar a mesma. Ele não muda a capacidade dele em conduzir corrente elétrica. Esses materiais, pessoal, em geral, são ligas metálicas produzidas pelo homem. Eu não sei de um exemplo de materiais que têm essa característica que sejam naturais, mas nós conseguimos criar materiais que apresentam essa característica, em geral são ligas metálicas. Um bom exemplo de liga metálica é o Constantan, que eu vou explicar daqui a pouquinho qual liga metálica é essa aqui, que esse nome é bem esquisito, né? Bom,
O outro tipo de material são os metais. Nos metais, pessoal, o efeito do aumento de agitação térmica é muito mais relevante do que o aumento do número de elétrons livres, até porque os metais eles já têm muitos elétrons livres, então o aumento do número de elétrons livres não é tão relevante. Então os metais, quando você aquece eles se tornam piores condutores, ou seja, a resistividade deles aumenta, a agitação térmica começa a atrapalhar muito o fluxo da corrente elétrica. Beleza, pessoal? Então, nos metais, o aumento da agitação atômica é muito mais relevante do que o aumento do número de elétrons livres. Então, você tem essas três características. Você tem materiais que, com aumento de temperatura, a resistividade diminui, são os semicondutores. Você tem materiais que, com aumento de temperatura, a resistividade aumenta, são os metais. E você tem alguns materiais em que a resistividade permanece constante, que são algumas ligas metálicas, como o constantan. Pessoal, o constantan é uma liga metálica de cobre e níquel, tá? Ela é uma mistura de cobre e níquel, aqui tem um pouquinho mais de cobre, alguma coisa em torno de 53% de cobre, alguma coisa em torno de uns 45% de níquel, e 1 ou 2% de uma mistura de manganês e ferro. Então são resíduos de manganês e ferro aqui. Então essa mistura desses materiais constituem uma liga metálica chamada de constantan, que ela apresenta essa característica em que a resistividade permanece constante com o aumento de temperatura. Beleza, pessoal? Então é bem interessante essas características e elas são extremamente importantes, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com eletrônica ou quando a gente vai construir um resistor de um chuveiro e assim por diante. Porque, veja bem, se você constrói o resistor do chuveiro com um material que, quando ele aquece, a resistividade aumenta muito, você vai ter uma redução na potência desse chuveiro, ele vai começar a aquecer menos. Então você modifica a potência dele e isso não é interessante. Então, em geral, quando você vai construir materiais, resistores, a gente evita de usar metais e a gente usa mais ligas metálicas como o constantan, para você ter essa previsibilidade de que a resistência dele vai permanecer constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que o aparelho vai manter a potência de funcionamento dele sem alteração. Beleza, pessoal? Isso é muito importante, né? Até porque como que eu vou saber quanto que ele vai consumir se a potência dele ficar mudando porque a resistência dele está mudando? Então nós vimos essa ideia. Pessoal, esses materiais aqui, eles foram muito importantes porque eles têm essa previsibilidade de manterem essa resistência sempre constante, mesmo com aumento de temperatura. Esses materiais, eles foram percebidos, né? Essa característica ela foi visualizada pela primeira vez pelo Ohm. Então, o Simon Ohm ele conseguiu perceber que existem materiais que você pode ter a resistência elétrica mantida constante com a mudança de temperatura, ou seja, a resistência não depende da temperatura. Esses materiais, pessoal, eles passaram a ser chamados de materiais ômicos. E basicamente essa é a primeira lei de Ohm, é o fato de existirem materiais que com a mudança da temperatura e da corrente, eles permanecem com a resistência elétrica constante. Isso é um fator muito importante, como eu disse, pela previsibilidade desses materiais. Se você tem um material que a resistência elétrica dele mude muito, você perde um pouco dessa previsibilidade e você tem alteração, por exemplo, na potência do aparelho, beleza? Então é bem importante essa ideia de materiais ômicos. São materiais que mantêm sua resistência elétrica sempre constante, beleza, pessoal? Bom, por esses materiais permanecerem com a resistência elétrica sempre constante, o que acontece? Você pode aumentar a corrente elétrica, você pode aumentar a voltagem e a resistência não muda. Porque, em geral, se a gente aumenta a corrente elétrica no metal, ele vai esquentar mais. Então, se ele for um metal, a resistência dele iria mudar. Se ele for um material ômico, como uma liga metálica dessas, a resistência dele não muda com o aumento da corrente e o aumento por consequência da temperatura. Essa que é a ideia. Então, a gente tem essa ideia aqui, ó. A resistência ela vai ser igual sempre a voltagem dividido pela corrente,
quaisquer que sejam as voltagens e correntes referentes a essa voltagem. Então, essa razão fica sempre constante. Essa ideia de você ter materiais em que a resistência permanece constante para qualquer voltagem, ou seja, para qualquer temperatura, é a primeira lei de Ohm. Beleza, pessoal? Então, galera, não confundam, tá? A primeira lei de Ohm, diferente da segunda, ela não é uma fórmula, ela é uma ideia. É a ideia de que existem materiais em que a resistência elétrica permanece sempre constante, mesmo que você mude a voltagem, ou a corrente, ou a temperatura desse material, beleza? E isso é extremamente importante pelo fato de ter previsibilidade, tá bom? Então a gente vem aqui para os resistores ômicos. Os resistores ômicos são aqueles que possuem resistência constante, como a gente acabou de ver. Nesse caso, então, a gente vê que a relação entre a voltagem e a corrente vai ser uma relação linear. O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar essa equaçãozinha aqui, ó, pega a corrente elétrica que está dividindo e passa multiplicando, você vai ter que a voltagem vai ser igual a resistência elétrica vezes a corrente. Então, pessoal, nós temos essa relação aqui. Voltagem é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Só que como essa resistência elétrica é uma constante, essa relação ela se torna uma relação linear. O que significa ser uma relação linear? Quer dizer que isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Dada uma resistência elétrica que não muda, a dependência da voltagem com relação à corrente é uma dependência do primeiro grau, não é a dependência, por exemplo, do segundo grau. E aí, se nós construirmos o gráfico de voltagem por corrente para esses materiais ômicos, em que a resistência é constante, nós vamos ter como resultado uma reta. A gente sabe, né, pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau, o gráfico de uma função linear, é uma reta. Claro que ela começa na origem, né, porque quando a voltagem é zero não tem corrente. Então, quando a voltagem é zero, a corrente também é zero. E você tem esse gráfico que é uma reta. Então, sempre que você vê um gráfico de voltagem por corrente elétrica e esse gráfico for uma reta, significa que esse material ele é ômico. Se esse gráfico ele for curvo, significa que a resistência elétrica está mudando com a temperatura. Então, esse material não será ômico. Então, se esse gráfico aqui for uma curva subindo ou uma curva desse tipo, significa que a resistência elétrica está mudando e o material não é ômico. Se o material for ômico, a resistência elétrica ela é constante e o gráfico é sempre uma reta. E ainda tem mais, né, pessoal? Quanto maior a inclinação dessa reta aqui, ó, maior é a resistência, né? Porque aí eu vou precisar de mais voltagem para ter uma mesma corrente elétrica. Então, se eu aumento a inclinação da reta, significa que eu estou falando de um cara com a resistência maior. Então, quanto maior a inclinação da reta, maior a resistência. Beleza? Então, a gente pode afirmar aqui, só de olhar para esse gráfico, por exemplo, para esses dois gráficos, né, que a resistência elétrica do resistor 2 é maior do que a resistência elétrica do resistor 1. Que a gente lembra que esse aqui é o coeficiente angular, né? Então, essa aqui é a ideia. Beleza? Então, materiais ômicos, você tem uma reta como gráfico de voltagem por corrente elétrica, porque a relação é uma relação linear entre a voltagem e a corrente elétrica. Tá bom? Bom, então eu fiz aqui para vocês, pessoal, um resumão das principais equações que nós vimos até agora, e vou obter aqui mais duas equações interessantes também, relacionando todas as grandezas que a gente está trabalhando, que são basicamente 5. Nós estamos trabalhando com 5 grandezas. Quais são? Corrente elétrica, que foi a primeira que eu apresentei para vocês. Depois da corrente elétrica, a gente estudou potência elétrica. Depois da potência elétrica, a gente estudou a voltagem. Depois da voltagem, a gente estudou a resistência elétrica de um resistor. E no meio do caminho, a gente estudou a energia consumida por um aparelho ou dissipada, né? Então, nós temos essas 5 grandezas: corrente elétrica, potência, voltagem, resistência e energia.
Então, essas grandezas, essas 5, elas se relacionam entre elas. Então, eu vou mostrar para vocês como que essas relações se dão aqui, tá? Então, primeira definição aqui de resistência, nós temos que a resistência elétrica é a voltagem dividido pela corrente. E dessa equação aqui, a gente pode isolar tanto a voltagem quanto a corrente. Se eu isolo a voltagem, eu passo a corrente multiplicando e eu vou ter que voltagem é resistência vezes a corrente elétrica. Passei multiplicando. Ou a gente pode isolar a corrente. A corrente vai multiplicando, a resistência vem dividindo. Então, a corrente elétrica ela pode ser achada pela voltagem dividido pela resistência. Beleza? Essas duas equações derivam da definição de resistência elétrica. Tá bom? Bom, a próxima equação que eu mostrei para vocês foi a ideia de que a potência elétrica é igual a voltagem vezes a corrente. Eu tinha mostrado essa equação para vocês. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou pegar essa equação aqui e vou jogar dentro dessa. O que eu quero dizer com isso? No lugar do U, no lugar da voltagem, eu vou colocar R vezes I. Então, se no lugar do U eu coloco R vezes I, eu vou ficar com R vezes I e vezes o I que já está aqui. Então, eu tenho uma outra equação para a potência. Ó. A potência pode ser dada pela resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, RI quadrado. Então, é uma outra equaçãozinha para a potência que não envolve a voltagem. Então, se você não tem informação sobre a voltagem, é interessante usar essa equação aqui. Deu para entender? Peguei no lugar do U e coloquei R vezes I. Ficou R vezes I, e vezes I é I ao quadrado. Então, potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Eu posso usar a mesma ideia, só que agora eu posso substituir a corrente. Ó. Agora eu vou pegar a mesma equação aqui e no lugar da corrente eu vou botar U sobre R. Então, pega essa ideia e joga dentro dessa equação de potência. No lugar da corrente eu vou pôr U sobre R. Vai ficar U vezes U sobre R. U vezes U é U quadrado. Então, a gente tem que a potência também pode ser U ao quadrado sobre R. Potência é a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Essa equação aqui de potência é uma equação que não tem corrente. Ou seja, se você não tem informação sobre a corrente elétrica, você pode usar essa equação aqui. Beleza? Então, eu mostrei para vocês aqui a ideia de que as duas equações base são essas duas, definição de resistência e definição de potência, e delas nós podemos derivar outras duas equações para potência que não envolvem voltagem ou que não envolve a corrente elétrica. Beleza? Então, isso aqui é um guiazinho útil em termos de equações, de relação entre as grandezas, tá bom? Bom, as outras duas equações importantes que nós vimos nessa parte do conteúdo é a equação de energia consumida por um aparelho ou dissipada por um resistor. Quando eu digo dissipada, eu quero dizer que ele está dissipando a energia elétrica na forma de calor. Então, quando a gente fala energia dissipada, quer dizer que ela está sendo transformada em energia térmica, tá, pessoal? Então, em geral, a energia consumida por um aparelho ou dissipada, a gente calcula da seguinte forma. A energia é a potência do aparelho vezes o tempo que ele ficou ligado, a gente já tinha visto essa ideia. E a outra equação foi a segunda lei de Ohm, né? Que diz que a resistência elétrica depende da geometria do material, comprimento do condutor e área da seção transversal, e do material que ele é feito, a resistividade. Então, a resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Resistividade vezes o comprimento do fio sobre a área. Então, aqui a gente tem um resumão das equações que relacionam essas 5 grandezas que nós estamos estudando nesse momento. Beleza? Bom, agora que a gente tem esse resumão aqui das 5 equações, a gente pode resolver um exercíciozinho aqui. Ó. Vamos fazer esse. Um aquecedor elétrico feito para funcionar numa tomada de 110 volts é constituído por um fio de comprimento 5 metros, apresentando uma potência igual a 1.200 watts. Sabendo que se pode alterar o comprimento do fio, determine em metros qual deve ser seu novo comprimento, então a gente está mudando o tamanho do fio, para que o aquecedor apresente a mesma potência ao ser ligado numa tomada de 220 volts. Pessoal, vamos entender, olha só. Eu tenho um aparelho que tem uma potência, quando ligado, em 110 volts.
Eu quero que esse aparelho tenha a mesma potência quando ligado em 220 volts. Para isso, eu tenho que modificar o resistor. Porque se eu usar o mesmo resistor e ligar no 220, ele vai ter uma potência muito maior, podendo até queimar. Então, quando a gente muda o comprimento do fio, efetivamente o que nós estamos mudando é a resistência elétrica, né? Lá pela segunda lei de Ohm, nós vimos que se você muda o comprimento do fio, você está mudando a resistência elétrica do material. Então a gente vai mudar a resistência elétrica para que ele, quando ligado numa nova voltagem de 220 volts, apresente a mesma potência de antes. Tudo bem? Então a chave dessa questão é que a minha potência, quando ligado no 110, que eu estou chamando de potência 1, tem que ser igual à minha potência quando o aparelho é ligado numa tomada de 220, igual à potência 2. Se você reparar, em nenhum momento nessa questão ele fala sobre corrente elétrica. Isso nos dá um indicativo, um direcionamento de qual equação usar. Nós lembramos das equações que eu acabei de mostrar para vocês, e nós lembramos que essa aqui, ó, potência é igual a voltagem ao quadrado sobre resistência, é uma equação que não envolve a corrente elétrica. Então, é interessante a gente usar essa equação na resolução desse problema. Então, eu quero que a potência quando ligado em 110 seja igual à potência quando ligado no 220. Só que a gente sabe que potência é voltagem ao quadrado sobre a resistência, que é a equação que eu acabei de mostrar lá para vocês. Então, a voltagem de 110 volts ao quadrado, dividido pela resistência do aparelho quando ligado no 110 volts, tem que ser igual a voltagem de 220 volts ao quadrado, dividido pela resistência elétrica do aparelho nessa nova voltagem de 220 volts, beleza? Só que aqui eu não estou mudando a resistência diretamente, eu estou mudando o comprimento do fio. Então, antes de colocar valores, é interessante a gente botar essa dependência. Como que a gente faz isso? A gente sabe que a resistência elétrica é dada pela segunda lei de Ohm. A gente lembra que a segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, no lugar da resistência 1, eu vou ter resistividade vezes o comprimento quando ligado no 110 volts, dividido pela área do fio. E a voltagem aqui eu mantive. A resistência 2, mesma coisa. Resistividade, comprimento do fio quando ligado no 220, é o novo comprimento. Isso aqui é o que eu quero descobrir, dividido pela área. Pessoal, o fio, ele não diz que você mudou o material. Se você não mudou o material, quer dizer que a resistividade é a mesma. Então a resistividade de um lado corta com a resistividade do outro. E outra coisa, se você não mudou o material, você não está usando um fio mais fino, nem um fio mais grosso. Então, a área do fio antes é igual à área do fio depois. A gente pode cortar também. Então, o que sobra é que a voltagem de 110 volts ao quadrado dividido pelo comprimento do fio é igual à voltagem do 220 ao quadrado dividido pelo comprimento do fio quando ligado no 220. Agora que eu melhorei minha equação, eu posso substituir os valores, que vai ser muito mais fácil do que eu ter substituído antes, porque eu ia ter muito número aqui, e isso ia complicar a minha vida. Então, primeiro eu resolvi o problema um pouquinho de forma algébrica, e cheguei num formato em que eu posso substituir os valores com tranquilidade. Olha só, a minha voltagem 1 é de 110 volts, está aqui. O comprimento do fio, quando ligado no 110, é de 5 metros, está aqui. A nova voltagem é de 220 volts, está aqui, elevado ao quadrado. E o novo comprimento é o que eu quero descobrir. Então agora percebam que ficou uma equação bem simples de ser resolvida. Ó. O que a gente pode fazer? Eu tenho 110 ao quadrado, 220 ao quadrado. A gente pode simplificar o que está aqui dentro. Se a gente dividir aqui dentro do quadrado por 110, sobra 1. Se a gente dividir aqui dentro do 220, sobra 2. Então, eu vou ter 1 ao quadrado dividido por 5 e 2 ao quadrado dividido por L2. Está aqui, ó. 1 ao quadrado dividido por 5, 2 ao quadrado dividido pelo L2. Pessoal, o que eu fiz aqui?
O L2 ele veio multiplicando, ficou uma vez o L2, e o 5 foi multiplicando para cá. 2 ao quadrado, 4, e vezes o 5 que foi multiplicando. E aí esse 1 veio dividindo, né? Que não precisava nem passar dividindo, porque 1 não faz diferença. Então a gente ficou com 2 ao quadrado, 4, vezes o 5. E 4 vezes 5 dá 20 metros. Então, quando eu ligo numa voltagem 2 vezes maior, para eu ter a mesma potência, eu preciso usar um fio 4 vezes maior. Percebam, pessoal, que a regrinha de 3 ela não funciona, porque a dependência da potência com a voltagem, ela não é uma dependência linear, ela é uma dependência quadrática, né? A potência ela depende da voltagem ao quadrado. Então, quando a gente tem essa dependência quadrática, a gente não pode usar a regra de 3, beleza? Então, por isso que quando eu aumento a voltagem 2 vezes, quando eu dobro a voltagem, para eu ter a mesma potência, eu preciso quadruplicar a minha resistência, ou seja, eu preciso aumentar o comprimento do fio em 4 vezes. Então, meu fio antes tinha 5 metros, quadrupliquei, foi para 20 metros, e está aqui a demonstração de como chega nesse resultado, beleza? Então, pessoal, com esse resumo de equações e com esse exemplo, eu espero que vocês tenham entendido e consigam fazer algumas questões aí sobre esse tema, beleza? Por hoje é isso, valeu!